Olá, amigos e amigas da Clínica da Mente. Bem-vindos a mais uma palestra especial aqui no nosso canal dedicado à psicanálise clínica. Eu sou analista da casa, psicanalista apaixonado por levar o pensamento freudiano para o dia a dia de quem busca compreender a mente humana de forma profunda e honesta. Hoje, vamos mergulhar em uma das perguntas mais antigas, polêmicas e necessárias da nossa área. A psicanálise é ciência? Essa questão não é só teórica ou acadêmica. Ela impacta diretamente como nosso trabalho é percebido, como uma prática séria, com base em evidências clínicas e científicas, ou como algo místico, pseudo-científico ou ultrapassado. A polêmica acompanha a psicanálise desde seu nascimento, no final do século XIX, e continua viva em 2026, com debates acalorados em revistas, livros e redes sociais. Vou guiá-los por uma jornada longa, rica, equilibrada e atualizada. Começamos com Freud e seu sonho de uma psicologia científica. Passamos pelas críticas clássicas, como a de Karl Popper e a falsificabilidade. Revisitamos defesas de teóricos do passado, Klein, Winnicott e Lacan, e chegamos às evidências contemporâneas da neuropsicanálise, Mark Sons, meta-análises recentes sobre eficácia da psicoterapia psicodinâmica e vozes atuais no Brasil como Christian Dunker. Tudo com citações precisas para vocês pesquisarem depois. Se você é analista em formação, psicanalista experiente, estudante de psicologia, paciente em análise ou simplesmente alguém curioso sobre a mente humana, fique até o final. Vamos questionar, aprender e, quem sabe, sair com uma visão mais clara e menos polarizada. Ative o sininho, curta se o conteúdo ajudar, compartilhe com quem precisa e comente lá embaixo. Você acha que a psicanálise é ciência? Por quê? Vamos nessa, prepare o café, o bloco de notas e o divã mental. Freud e o projeto de uma psicologia científica. Tudo começa com Sigmund Freud, neurologista formado, não um místico ou filósofo especulativo. Em 1895, ele escreveu o famoso projeto para uma psicologia científica, projeto para uma psicologia para neurólogos. Um texto ambicioso e inacabado, onde tentava explicar o funcionamento psíquico em termos de neurônios, quantidade de energia, barreiras de contato e processos biológicos mensuráveis. Freud queria reduzir o psiquismo a leis naturais, como na física. Anos depois, em obras maduras como A Interpretação dos Sonhos, de 1900, Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, de 1905, especialmente em O Futuro de uma Ilusão, de 1927. Ele reafirma: a psicanálise não é ilusão. Citação direta: nossa ciência não é uma ilusão. Uma ilusão seria supor que podemos obter em outro lugar o que a ciência não nos pode dar. Freud, 1927. Freud posicionava a psicanálise como a terceira grande ferida narcísica da humanidade, após Copérnico e Darwin. O eu não é senhor em sua própria casa. O inconsciente, a repressão, o complexo de Édipo. Tudo isso eram hipóteses derivadas da clínica, testáveis pela associação livre, interpretação de sonhos, atos falhos e transferência. Para Freud, a psicanálise tinha três faces inseparáveis. Primeiro, método de investigação e escuta do inconsciente. Segundo, método terapêutico, cura pela palavra. Terceiro, teoria do aparelho psíquico,
metapsicologia. Ele via a análise como ciência empírica da singularidade, não como ciência nomotética, leis gerais, como na física. Formado em medicina e neurologia na Universidade de Viena, Freud nunca foi um místico, um poeta romântico ou um filósofo especulativo. Ele era um cientista treinado, influenciado pelo rigor positivista da medicina vienense do final do século XIX. A era de Helmholtz, Brooke e Exner. Seu objetivo explícito era construir uma ciência da mente tão rigorosa e natural quanto a física ou a biologia. Ele queria explicar os processos psíquicos em termos de leis determinísticas, quantidades mensuráveis e mecanismos biológicos. O marco inicial dessa ambição é o famoso projeto para uma psicologia científica, ou projeto para uma psicologia para neurólogos, escrito em 1895, quando Freud tinha 39 anos. Esse texto, nunca publicado em vida, foi redescoberto e editado postumamente. É um dos documentos mais ambiciosos da história da psicologia. Nele, Freud tenta reduzir o psiquismo inteiro a um sistema de neurônios, fluxos de energia quantitativa, barreiras de contato, sinapses primitivas, excitação, inibição e descarga. Ele propõe um modelo hidráulico energético, a mente como um aparelho que busca descarregar excitações, princípio da inércia neurônica para manter o equilíbrio. Citação-chave do projeto, da edição Standard, volume 1, página 295. A intenção deste projeto é fornecer-nos uma psicologia que seja uma ciência natural. Seu objetivo é representar os processos psíquicos como estados quantitativamente determinados de partículas materiais especificáveis, tornando-os assim claros e livres de contradições. Freud sonhava em reduzir o inconsciente, os desejos reprimidos, os conflitos a processos biológicos mensuráveis. Ele via a excitação como uma quantidade que flui entre neurônios perceptivos, benéficos e perceptivos de qualidade. O ego surge como uma organização que retém catexia constante para inibir descargas prematuras. Esse texto é o berço da metapsicologia freudiana. Tópica: consciente, pré-consciente, inconsciente. Econômica, energia e dinâmica, forças em conflito. Anos depois, quando a psicanálise já estava consolidada, Freud reafirma essa visão em O Futuro de uma Ilusão, de 1927, um dos textos mais maduros sobre religião e ciência. Lá, ele responde às críticas de que a psicanálise seria apenas uma visão de mundo, ilusória como a religião. Sua frase icônica é: não, nossa ciência não é uma ilusão. Seria uma ilusão, porém, acreditar que pudéssemos obter em outro lugar aquilo que ela não pode nos dar. Aqui Freud defende explicitamente a psicanálise como ciência natural. Para ele, conceitos como o inconsciente, o complexo de Édipo, a repressão, a pulsão de morte, tudo isso não eram achismos poéticos ou especulações metafísicas. Eram hipóteses científicas derivadas da observação clínica rigorosa, associação livre, interpretação de sonhos, análise de atos falhos, transferências e resistência. Os casos famosos serviam como laboratório. Ana O, Berta Pappenheim, Catarse e Cura pela Palavra.
Homem dos Ratos, de 1909, Neurose obsessiva, simbolismo anal e complexo de castração. Homem dos Lobos, 1918, Neurose infantil, cena primária. Freud via psicanálise em 3 dimensões inseparáveis. Método de investigação, a associação livre como técnica para acessar o inconsciente, revelando determinações ocultas. Método de tratamento, a cura pelo falar, pela elaboração, na transferência. Teoria, a metapsicologia, que explica o aparelho psíquico em termos de instâncias, id, ego, superego, energias e conflitos. Ele se colocava deliberadamente na linhagem das grandes revoluções científicas que feriram o narcisismo humano, em Uma Dificuldade do Caminho da Psicanálise, de 1917, e em outros textos, como Introdução à Psicanálise, de 1916 a 1917, ele formula a famosa tríade. Copérnico, a Terra não é o centro do universo. Ferida cosmológica. Darwin, o homem não é criação especial, mas descendente animal. Ferida biológica. Freud, o eu não é senhor em sua própria casa. Ferida psicológica. Citação exata de Uma Dificuldade do Caminho da Psicanálise, 1917. O eu não é senhor em sua própria casa. Essa frase resume o golpe. O inconsciente governa grande parte da vida psíquica. Desejos, medos e conflitos escapam ao controle consciente. Freud sabia das dificuldades epistemológicas em cartas privadas, como para o Elman Fliess, por volta de 1896 a 1900. Ele admitia a tensão entre sua ambição científica e a complexidade da clínica. Uma frase frequentemente atribuída, embora não haja fonte primária exata, confirmada em buscas recentes, circula em biografia e palestras. Não sou um homem da ciência, sou um conquistador. Ela reflete sua autopercepção. Ele era um explorador pioneiro, abrindo territórios desconhecidos, mas sempre insistindo que o caminho era o da ciência rigorosa. Ainda assim, Freud nunca abandonou a aspiração. A psicanálise deve ser científica. Em textos tardios, como Esboço de Psicanálise, de 1938, ele reitera: a psicologia também é uma ciência natural. O que mais poderia ser? Essa parte estabelece o fundamento. Freud não inventou uma terapia da alma mística. Ele tentou uma ciência da psique ancorada no corpo, na energia e na observação clínica. As críticas posteriores, como de Popper, questionam se ele conseguiu, mas o sonho freudiano de uma psicanálise científica natural permanece o ponto de partida de todo o debate. As críticas duras, Popper e a falsificabilidade. Agora chegamos às pedras no caminho, que são pedras grandes, pesadas, e que ainda hoje fazem muitos analistas se defenderem com unhas e dentes. A crítica mais famosa, mais citada e mais influente contra a cientificidade da psicanálise veio de Karl Popper, um dos filósofos da ciência mais importantes do século XX. Popper publicou sua ideia central em A Lógica da Descoberta Científica. Ele rejeitava o verificacionismo do circuito de Viena, que dizia que uma teoria científica se puder ser confirmada por observações, e propôs um critério novo e mais rigoroso: a falsificabilidade. Definição clara de Popper: uma teoria científica, se e somente se for empiricamente
falsificável, ou seja, se puder, em princípio, ser refutada por alguma observação ou experimento possível. Exemplo clássico que ele mesmo usava, a teoria de que todos os cisnes são brancos. Basta encontrar um cisne preto, como os da Austrália, para falsificar a teoria inteira. A teoria é arriscada, ousada, expõe-se ao risco de ser derrubada e é exatamente isso que a torna científica. Popper aplicou esse critério a várias teorias da época e chegou à conclusão de que a psicanálise, junto com o machismo e a teoria freudiana da sexualidade infantil, em sua visão, não passa no teste. Por quê? Porque, segundo ele, a psicanálise é imune à refutação. Qualquer fato observado pode ser acomodado dentro do sistema teórico sem que a teoria precise ser abandonada ou modificada. Ele dava exemplos concretos de Conjecturas e Refutações, 1963, e palestras posteriores. Um homem empurra uma criança na água. Psicanálise interpreta como agressão inconsciente, pulsão de morte, inveja do pênis, etc. O mesmo homem salva a criança. Mesma coisa, sublimação da agressão, superego forte, reparação da culpa edipiana. Em outras palavras, se o paciente melhora na análise, o trabalho no inconsciente foi bem sucedido. A resistência foi superada. Se o paciente não melhora, há uma resistência muito forte. Transferência negativa intensa, defesas primitivas, repetição compulsiva não elaborada. Sonho com o assassinato do pai, complexo de Édipo. Sonho sem assassinato, repressão do complexo de Édipo. Popper resumiu em uma frase devastadora de Conjecturas e Refutações: não havia comportamento humano concebível que a contradissesse. A psicanálise era capaz de explicar qualquer coisa e por isso não explicava nada. Ele a comparava abertamente à astrologia. Ambos os sistemas são tão flexíveis que absorvem qualquer contra-evidência como confirmação adicional do sistema. Para Popper, isso não é ciência, é pseudociência. A verdadeira ciência avança por conjecturas ousadas, seguidas de refutações rigorosas. A pseudociência se protege de refutações. Essa crítica não ficou isolada. Outros filósofos e cientistas a ampliaram. Adolf Grünbaum, filósofo da ciência em Os Fundamentos da Psicanálise, uma crítica filosófica, 1984. Grünbaum é mais nuançado que Popper. Ele reconhece que Freud tinha método científico, clínico, mas argumenta que as interpretações psicanalíticas dependem de premissas causais não testadas. Exemplo, a transferência como repetição fiel do passado. Sem controle experimental independente, as provas clínicas são circulares. Grünbaum diz: a psicanálise pode ser testável em alguns pontos, mas grande parte da teoria freudiana clássica não é. Natália Pasternak Tachner, microbiologista e divulgadora científica brasileira, em Que Bobagem, Como Identificar Pseudociência, de 2023, e em artigos, palestras recentes até 2025, 2026, ela classifica a psicanálise como pseudociência por dois motivos principais. Primeiro, falta de ensaios randomizados, controlados, RCTS de alta qualidade e replicabilidade em larga escala, o padrão ouro da medicina baseada em evidências. Segundo, a ausência de predições arriscadas e falsificáveis,
ecoando Popper diretamente. Pasternak costuma dizer em entrevistas, exemplo Flow Podcast, entrevistas na Folha, debates na USP. Psicanálise pode ser útil clinicamente para algumas pessoas, mas não é ciência, é uma narrativa poderosa, mas não testável como a biologia ou a física. No Brasil, o debate ganhou força nos últimos anos. Em 2023, a BBC Brasil publicou matéria sobre psicanálise, ciência ou pseudociência, com entrevistas de psicanalistas como Christian Dunker e Ana Cláudia Zuanella, e criticou, como Pasternak e outros, a divisão era clara. E críticos como Pasternak e outros, a divisão era clara. De um lado, a psicanálise é não falsificável, logo não é ciência. Do outro, a falsificabilidade de Popper é um crítico inadequado para as ciências humanas e dá singularidade. A psicanálise testa hipóteses na clínica todos os dias. Outras críticas contemporâneas, 2024 a 2026. Revistas como Questão de Ciência, do Instituto Questão de Ciência, publicam artigos recorrentes chamando a psicanálise de terapia sem evidências robustas. Em universidades, disciplinas de metodologia científica em psicologia frequentemente citam Popper como argumento contra a inclusão da psicanálise como ciência dura. No campo da saúde mental, baseada em evidências, OMS, guidelines do Ministério da Saúde, APA, as psicoterapias psicodinâmicas aparecem como possivelmente eficazes para alguns transtornos, mas nunca como fortemente recomendadas, como a TCC para ansiedade ou depressão leve. Mas, atenção, essas críticas não são unanimidade. Muitos filósofos da ciência, Imre Lakatos, Paul Feyerabend, Thomas Kuhn, criticaram o próprio critério de Popper como excessivamente rígido para ciências complexas. Lakatos, por exemplo, falava de programa de pesquisa científica que podem sobreviver a anomalias por um tempo, como a psicanálise faria. Respostas dos teóricos do passado, a clínica como laboratório. Mas os psicanalistas não ficaram calados diante das críticas. Pelo contrário, desde o início do século XX, vários teóricos importantes responderam construindo uma defesa robusta da cientificidade da psicanálise, não apelando para a biologia reducionista de Freud, nem para o modelo experimental das ciências naturais, mas elevando a clínica ao status de verdadeiro laboratório. A ideia central é: a psicanálise tem um método próprio, rigoroso e replicável em seu campo específico. O sujeito singular, que permite testar hipóteses, observar fenômenos e acumular conhecimento progressivo. Vamos a 3 figuras-chave do passado que exemplificam essa defesa pela via clínica. Melanie Klein, a análise de crianças como experimento controlado. Melanie Klein foi uma das pioneiras da psicanálise infantil. E uma das fundadoras da escola britânica, junto com Anna Freud e Winnicott. Ela não via a brincadeira da criança como mera distração ou terapia lúdica, no sentido superficial. Para Klein, o jogo era o equivalente à associação livre do adulto, uma via real de expressão do inconsciente em tempo real. Em sua técnica, a sala de análise se transforma em um espaço experimental controlado. Brinquedos simples, bonecos, animais, casas, trens.
Horários fixos, presença constante do analista como objeto transferencial. A criança projeta suas fantasias, ansiedades e defesas primitivas no material lúdico, e o analista interpreta essas projeções com rigor, observando padrões repetitivos. Klein defendia que seus casos geravam dados observáveis e replicáveis. Um exemplo clássico é o caso do pequeno Dick, publicado em 1930. Dick, uma criança autista de 4 anos com atraso grave de linguagem, mostrava fantasias canibalísticas e destrutivas em relação aos objetos internos. Mãe, seio. Klein interpretou o jogo trens batendo, objetos sendo destruídos, como expressão da posição esquizoparanoide, clivagem, projeção, medo de retaliação, com interpretações diretas e precoces. O menino começou a falar e a se relacionar. Para Klein, o setting analítico é o laboratório. Variáveis controladas, horário fixo, analista neutro, brinquedos limitados. Hipóteses testadas, exemplo, a posição depressiva surge após a esquizoparanoide. Observações sistemáticas que podem ser comparadas entre casos. Ela via a psicanálise como uma ciência empírica da fantasia inconsciente, não especulativa. Seus conceitos de posições esquizoparanoide, depressiva, inveja primitiva e reparação foram derivados de centenas de horas de observação clínica, não de filosofia. Donald Winnicott, ciência aplicada à singularidade. Donald Winnicott, pediatra e psicanalista britânico, trouxe uma visão ainda mais centrada na observação clínica sistemática. Ele não tentava provar a psicanálise com neurociência ou estatísticas. Ele dizia que a psicanálise é uma ciência da singularidade humana. Seu conceito mais famoso, o objeto transicional, desenvolvido em Objetos Transicionais e Fenômenos Transicionais, 1951, nasceu de observações minuciosas de bebês e crianças pequenas. O ursinho, o paninho, o dedo chupado, objetos que ajudam a transição do sujeito para o objetivo, do eu para o não-eu. O Winnicott observou isso em milhares de consultas pediátricas e análises, registrando padrões quando o objeto surge, como é usado, o que acontece se é retirado. O Winnicott defendia explicitamente: a psicanálise é uma ciência aplicada à singularidade. Ele comparava o analista a um paleontólogo, estudo caso único. O fóssil vivo da psique, mas com método rigoroso. O setting analítico é o ambiente facilitador, onde o paciente pode regressar, brincar, destruir e reparar, e o analista observa, interpreta e registra os fenômenos. Para Winnicott, a cientificidade está na reprodutibilidade clínica. Outros analistas, usando o mesmo setting e escuta, podem observar fenômenos semelhantes em outros pacientes. Não são leis universais impostas de cima, são descobertas a partir do encontro singular. Ele criticava tanto o reducionismo biológico quanto o dogmatismo teórico. A psicanálise avança pela observação honesta do que acontece no divã.